Salmos 83. A música que a Nete cantou falava sobre as trevas. Nós precisamos apenas confiar em Deus no caminho escuro. Mas como obreiro bíblico tenho vivido e presenciado em cada lar que entro para abrir a Bíblia e estudar com eles, que a dificuldade maior das pessoas, uma pergunta que praticamente todos fazem: por que Deus não se manifesta se eu tenho orado e pedido e parece que Deus não me responde? E o Salmo 83, no versículo 1, diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças nem fiques quieto, ó Deus. Salmo de Asaf. Quem é Asaf? Asaf, ele era o ministro de louvor dentro do templo, diante da Arca da Aliança, escolhido por Davi, para organizar o louvor diante de Deus para todo o povo. Asaf escreve esse salmo quando ele regia e o rei em questão é Josafá. Vamos em 2 Crônicas para você entender em que contexto Asaf pede para que Deus não se cale. 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas está depois de 1 Crônicas, para te ajudar aí. Tudo certo agora, né? Está vendo como é simples? 2 Crônicas capítulo 20, vamos contextualizar. O povo de Judá, cujo rei era Josafá, estava ali presente também com o rei de Israel, mas agora os amonitas e os moabitas fecharam o cerco juntamente com outros reinos ao povo de Deus. Amon e Moabe, se você se recordar, são os dois filhos que nasceram do incesto de Ló. Quando suas filhas embebedaram o próprio pai, tiveram relações e nasceram dois, Moabe e Amon, moabitas e amonitas. Povo que deu trabalho ao povo de Deus, inimigos de Deus. E agora esse povo se reúnem por todo o vale e cercam o povo de Deus. Mas o 2 Crônicas 20, Josafá faz uma das orações mais preciosas da Bíblia. Nós não vamos ler ela. Mas o rei clama e entrega a luta, a batalha nas mãos de Deus. E em certo momento aparece o profeta e diz: fique tranquilo que Deus estará pelejando por vocês. Mas nos dá a impressão no discorrer do texto que o povo cerca de manhã, Josafá ora ao meio-dia e o livramento vem logo à tarde. Foram meses de sítio, foram meses de tormento para aquele povo, de angústia, de clamor do povo de Deus para um livramento dessa situação. Mas em nenhum momento Josafá, ele se aparta de Deus. Inclusive Josafá começa a sua oração dizendo: Senhor Deus, eu tenho medo. O rei confessa que a sua fé está um pouco abalada. E agora trazendo para você, por que você tem clamado tanto a Deus em um momento, em uma situação difícil, e parece que Deus está mudo? Porque no contexto do cerco, Deus não se manifestou. E então entre o versículo 14 e 15, quando você vai para Profetas e Reis, Asaf começa a louvar a Deus com o Salmo 83. Senhor Deus, ó Deus, não te cales. E aí ele vem citando todos os inimigos de Deus, como Deus já havia feito no passado. O povo está angustiado, esperando uma solução, mas humanamente falando, ele sabe que não há como ele resolver. E agora, Josafá pede que desde as crianças até o adulto se prostrem diante de Deus e clamem a Deus. E agora eu quero te perguntar: quando você pede a Deus e espera uma resposta, de que maneira está a sua fé, o seu coração e o seu clamor? Porque pedir a Deus e ficar pedindo a Deus sinais, manifestações,
Que Deus é esse que constantemente, sabe o que você está pedindo? Eu vou começar o sermão dessa manhã citando o último sermão, como eu terminei o último sermão aqui na igreja. Está ali o profeta Elias dentro de uma caverna, escondido, fugindo de uma mulher, com medo. O homem que desceu fogo do céu, o homem que ressuscitou o filho da viúva, o homem que corvos agora o alimentava, ele estava agora por uma fala de Jezabel: amanhã, nesse dia, eu prometo que Elias será morto. Sabe o que Elias fez? Foge. Sabe por que Elias foge? Porque Deus não se manifestou naquele momento. Ele estava habituado com o poder de Deus, e agora a Bíblia diz em 2 Reis 19 que veio um grande vento, mas a Bíblia diz que esse vento, ele fendia as rochas. Esse vento não era qualquer vento, se fazia isso com rochas, imagina o que era esse vento. Mas o texto diz, e o Senhor não estava no vento. Mas então veio um grande terremoto, e agora Elias, de dentro da caverna, diz: Senhor Deus, provavelmente estará nesse terremoto. Mas o texto diz que o Senhor não estava no terremoto. E então agora vem uma demonstração de poder incrível, porque agora desce fogo. E nessa saraiva de fogo, Elias, o homem que fez descer fogo do céu, ele diz: certamente Deus estará no fogo. Mas o texto ainda continua dizendo: e Deus não estava no fogo. Sabe por que Deus faz isso com Elias? Porque demonstração de poder o próprio Satanás faz. E você vai ver curas e milagres, não da parte de Deus, porque Jesus diz a um grupo especial, eles dizem assim: olha, nós não profetizamos em seu nome, nós não expulsamos demônios em seu nome, nós não fazíamos milagres em seu nome. O que Jesus diz? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não era da parte de Deus. Deus estava dizendo assim a Elias: Elias, você está acostumado com o meu poder, e nós clamamos a Deus, pedimos poder, queremos manifestações espirituais, demonstrações de milagres, curas. Mas Deus diz o seguinte, voltando em 2 Reis: então houve um grande silêncio. E Elias agora diz: bom, se Deus não estava no fogo, o terremoto, o vento, não estará no silêncio. Mas sabe o que o texto diz? Depois de uma breve, suave, mansa brisa, Deus diz: Elias, o que fazes aí? Você está entendendo que quando Deus se cala, não quer dizer que é ausência de Deus? Quando você acha que Deus está em silêncio, onde está Deus? Deus está dizendo: eu sempre estarei aqui. E agora, para entendermos o silêncio de Deus, nós temos que olhar alguns contextos. Primeiro deles, talvez Deus esteja em silêncio por rejeição. Como rejeição? Saul, escolhido por Deus. Alguns pregam que Saul, o povo escolheu como rei. Quando você vai no livro de 1 Samuel, capítulo 9, sabe o que o texto vai dizer assim? Deus diz assim a Samuel: Samuel, amanhã nesse horário, um homem baterá à sua porta, homem que eu escolhi para reinar sobre o povo. É Deus que escolhe Saul. No entanto, quando Deus aceita Saul como rei, se você se lembra quem é Davi, vai se recordar muito da história de Davi, toda aquela glória, toda a fama de Davi, não era para Davi, era para Saul. Davi vai entrar no meio do processo, porque Deus rejeita Saul. Em que momento Deus rejeita Saul? Para nos fazer pensar. Sacrifício somente o sacerdote faria. Estava todo o povo reunido. Saul começa a ver que o povo está indo embora. Sabe o que Saul faz? Ele não espera o sacerdote. Saul, ele vai querer fazer a função do sacerdote, oferecer sacrifícios a Deus. Mas então chega Samuel e diz: o que você fez? O povo já ia embora. Mexeu com a vaidade de Saul, porque no horário do sacrifício não vai ter quase ninguém.
Sabe aquele culto de quarta-feira que você fica preocupado se vai chegar mais gente ou não? Ou se 8 horas da manhã vamos começar mesmo o culto, porque os irmãos chegam 8h15, 8h20, 8 horas a igreja é vazia ainda. E se nós esperássemos chegar a todo mundo, começaríamos 8h40, sem demagogia, claro, nós sabemos disso. As pessoas esperam acontecer todos os ritos do culto para ouvir a mensagem, sugar papas, sermões. Isso mexeu com Saul, o povo está indo embora, eu tenho que oferecer enquanto o povo esteja aqui. E sabe o que acontece? Deus te rejeitou, Saul, e já escolheu um outro segundo o seu coração, que é Davi. Porém, Deus vai dar uma segunda chance a Saul. Qual foi a chance? Saul, Deus dizendo a Saul: ataque os amalequitas, mas desse povo não traga nem as crianças do peito, você passa fio à espada. Mulher, homem, gado, tudo. Não pegue nada, que é povo amaldiçoado por Deus. Pois bem, Saul foi. Saul, nessa segunda chance que Deus lhe dá, ele volta. E quando ele chega a Samuel, ele diz: Samuel, eu cumpri o que Deus pediu. E sabe o que Samuel diz? Mas que barulhos são estes de mugidos e de berros de cabritos que eu ouço? Então ele diz: olha, o povo achou por bem levar os animais para o holocausto. E agora Deus se aparta de Saul. Porque Saul vai dizer assim, em um dos momentos, quando ele vai orar, em 1 Samuel 28, ele vai orar, ele ora a Deus, Deus não se manifesta, ele procura os profetas não se manifestam, Deus está em silêncio, ele vai a Urim, revelação através das pedras da tribo de Benjamim, Deus não se revela, e sabe o que ele diz? O Senhor se apartou de mim. Deus está em silêncio, mas por quê? Rejeição. Pegue a tua vida toda, querido irmão, passe a limpo. Será que Deus está rejeitando a minha vida, a minha adoração? E quando a gente fala em adoração, no tempo de Josafá, eu acho que a gente não consegue nem imaginar o que era aquele povo diante de Deus. Presença de Deus. Igreja. Hoje aqui o templo, presença de Deus. Mas qual é o meu coração, qual a minha postura em adoração a esse Deus? O Deus mantenedor. Eu só venho aqui querendo pedir a Deus: Deus, arrume, conserte, quero emprego, eu quero saúde, cure, eu quero poder, e se esqueço do mais importante, que Deus disse a Elias: presença é mais importante do que poder. Se eu não tenho presença de Deus na minha vida, você sabe quando vai ver o poder de Deus se manifestar? Nunca. Jamais. Está faltando a presença de Deus. E Moisés olha para Deus, lá em Êxodo 33, ele diz assim, Deus diz: eu não irei no meio do povo, eu enviarei o meu anjo. E sabe o que Moisés diz? Eu não quero o seu anjo. Se o Senhor não for conosco, nem faça o povo sair daqui. Nós queremos a sua presença. Nós perdemos a noção de quem é Deus e o que é estar na presença de Deus. E é por isso que ficamos angustiados. Agora Deus vai tratar Saul, mas Saul rejeita, ele faz tudo errado. A questão do pecado, ela é séria. A Bíblia traz o pecado como pecado, coisa séria, grave, pena máxima. O salário do pecado é o quê? É morte, mas morte eterna. O pecado é tão grave que o próprio Deus pagou com sua vida. Mexeu com o céu, teve que se encarnar e vir e morrer. Esse é o pecado. E quando folheamos a Bíblia, você vai ver que o pecado só causou problema e vai causar até o fim. Mas um dia Deus destruirá o pecado. E esses pecados que eu quero trazer para a igreja, durante a semana inteira cometo meus pecados ocultos. Durante a semana eu sou aquele que lesa o meu funcionário, eu sou aquele que engana no negócio, eu sou aquele viciado em pornografia, eu sou aquele que não paga meus impostos. E sábado eu quero estar aqui dando glória a Deus e clamar a Deus pedindo: Senhor Deus, se manifeste na minha vida. Mas eu não mudo. E talvez o silêncio de Deus na tua vida e na minha vida seja por rejeição. Comece a pensar seriamente sobre isso. Você pode pedir manifestações de Deus, mostre para mim, mostre. Deus está em silêncio, porque Deus espera que o coração, assim como o de Saul, reveja o contexto que eu esteja vivendo hoje e volte-se a Deus realmente clamando e prostrado.
É isso que Deus está esperando às vezes. Segundo o contexto, por que Deus se mantém calado? Provação. E alguns dizem, nossa, parece que até é provação, e é provação. Mas provação ela é pessoal. É algo entre você e Deus, e não te meta a entrar em provações de outras pessoas. Porque alguns, olha, que você quer ajudar um casal, você se enrola. Você quer ajudar uma situação, você vai se complicar. Porque se for provação de Deus, é entre a pessoa e Deus. Porque Deus quer mudar eu e quer mudar você. Quer mudar a mim. E essa luta é tua. E quer ver só como Deus se cala durante a provação? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho da promessa, e ofereça em sacrifício a mim. Se você é pai, você sabe que é um filho. Você faria tudo pelo seu filho. Agora Deus diz assim, ofereça a mim. Mas na história de Abraão, você não vê Deus dizendo assim, sabe Abraão, eu estou testando, eu estou te provando, eu quero ver até onde você vai. E alguns dizem assim, olha, Deus faz isso para provar a nossa fé. Esqueça isso, porque Deus sabe até onde é a sua fé. Mas Deus quer mostrar para você até onde você é capaz de ir pela fé. Porque alguns na primeira marolinha que bate, ele já quer desistir de tudo e clama pela morte. Elias pediu a morte. Salmo 40, Salmo 39, Davi fala assim, Senhor Deus, faça eu conhecer os fins dos meus dias. Ele quer morrer, sim. Qual é o nome dela? O irmão, a vozinha dele está desaparecida. Ela é membro aqui ou não? Ok. Então se alguém encontrar uma vozinha, perdida na rua, ou está aqui dentro da igreja, se você identificar, por favor, o neto dela está aqui. O nome dela é? Maria. Está aí? Aqui. Achou a vozinha? Não está mais perdida? Eu acho que é o neto que estava perdido, viu? Está vendo, vozinha? A senhora achou o seu neto? Se ele se preocupa assim com a avó, imagina Abraão com seu filho. Mas tem um detalhe. Sabe que alguns começam a olhar para a vida de Abraão, o pai da fé, e se esquece que além de pai da fé, ele é pai de Isaac, é filho. E para Abraão não é somente um filho, é o filho da promessa, porque Deus prometeu, eu farei de você geração como as estrelas do céu. Agora Deus vem e pede isso para ele. Mas Abraão, quando ele chega no pé do monte e despede dos seus servos, sabe o que ele diz para os servos? Olha, fiquem aqui, porque nós subiremos, mas nós desceremos. Abraão confiava que Deus faria algo. E quando você vai no livro de Hebreus, nos heróis da fé, está escrito ali que Abraão pela fé creu que Deus poderia até ressuscitar o seu filho se ele o tivesse sacrificado. Mas você não vê Deus dizer assim para Abraão, se você sacrificar o seu filho, eu ressuscito ele. Fé. A provação estava ali, mas sabe o que tinha ali na vida de Abraão? Fé. Ele creu. Mas por quê? Porque Abraão, a vida de Abraão era erguer altares ao Senhor por onde passava. Mas o filho de Abraão, Isaac, não é uma criança onde Abraão pegaria no colo, deitaria ela ali, ela sem saber entender o que estava acontecendo e sacrificasse e ia imolar o seu filho. Até porque Deus, ele não aceitava sacrifício de humanos, isso era cultura a Deus Moloque, a Deus Baal, não era cultura do povo de Deus. A lei dizia, não matarás. Imagina o filho oferecer sacrifício. Isso é abominação no livro de Deuteronômio para Deus. Mas sabe o que Deus faz? Sabe o que Abraão faz? Imagina o diálogo de Abraão agora com Isaac, explicando para ele, filho, sabe que quando a sua mãe ouviu que você ia nascer, ela riu muito dos anjos? Porque a Sara tinha 90 anos quando Deus prometeu esse filho.
humanamente falando, impossível. Mas esse é o Deus de Abraão. Mas sabe quem é Abraão? Abraão, no silêncio de Deus, Deus diz assim: Abraão, pegue toda a sua família, saia da sua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Deus não mostrou a terra. Sabe o que Abraão faz? Ele vai. Mas até onde vai a minha fé e a sua fé? É um problema para resolver ali? É um problema conjugal, familiar? É com o filho? É com o emprego? É relacionamento com amigos? Qual é o teu problema? Sabe o que Deus está dizendo? Eu sou capaz de resolver o seu problema, mas você não coloca nas minhas mãos, você não crê, a sua fé é pouca. Então Deus vai te provar e ficar em silêncio para ver até onde essa sua fé realmente é genuína, mas não para Ele, para você entender, para você reavaliar e saber que fé é essa sua. E não desista disso, porque a hora que Abraão levanta a sua mão, então agora Deus se manifesta depois desse tempo de silêncio. Ele diz: Abraão, não faça mal ao menino, eu entendi que a sua fé é tamanha que você ofereceu o seu próprio filho. Ellen White diz que nem os anjos do céu entendiam o contexto de Abraão e Isaque. Era uma cena assistida pelos céus, porque como Deus havia pedido isso, os anjos não entendiam. Era contra tudo aquilo que Deus falava. Mas a fé de Abraão foi levantada e foi mostrada para a glória de Deus. Entenda uma coisa: quando você pede algo para Deus, se não for para a glória de Deus e mostrar às pessoas e testemunhar, o propósito está errado. A nossa vida, o que você espera da sua vida, querido? Só trabalho, diplomas, certificados? Temos que lutar, sonhar, estudar, nos preparar, claro. Mas isso é pouco. Porque a história bíblica, o Deus que te criou, Ele te criou pelo seguinte: Apocalipse 5 diz que o único que poderia abrir o livro do Cordeiro com os selos era Cristo. E você entende que todo o universo está entendendo uma coisa: Cristo tem que ser honrado e glorificado. Você já está aqui, é motivo de sobra para louvar a Deus, independente de circunstância. Deus está te dando uma oportunidade da vida eterna. Agora aqui na terra é lugar de vitória, sim, porque no céu não é lugar de vitória, o céu é lugar de galardão. E talvez você passe uma vida aqui sem entender a vitória de Deus, mas Jesus diz: eu venci a morte. E se eu for para a sepultura, mas confiando em Deus, sem ver a vitória, não há problema. Hebreus 11, todos esses foram para a sepultura sem ter conhecido, morreram com esperança, sem ter conhecido o quê? A promessa. Mas morreram fiéis, dedicados. A provação está aí para nos mostrar o quanto eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas para receber a vitória em Deus. Você olha para a vida de José, dá a impressão que é um passo, né? De escravo a governador, simples dizer. 13 anos do calabouço até ser governador. 13 anos de silêncio de Deus. Mas se manteve o quê? Fiel. Não blasfemou, não duvidou de Deus, não pediu para Deus nenhum sinal. José ficou firme. E para fechar essa galeria importante, o que você quer dizer de Jó? Livro de Jó. Durante o livro todo de Jó, durante tanto sofrimento de 1 ano, você vê o povo chegando, os seus amigos dizendo: Jó, os seus filhos morreram. Sabe qual é a atitude de Jó? A Bíblia diz que Jó se prostrou diante do chão, diante de Deus, e diz: louvado seja o nome do Senhor. Agora eu te pergunto, se seu filho fosse à sepultura, qual seria a sua atitude? Jó está dizendo: glória a Deus por isso. Essa é a fé que nós, como cristãos e professamos, temos que ter diante de Deus. Eu falo isso depois de 1 ano da morte de meu pai. É difícil você ver, mas
É para a honra e a glória de Deus. Administra isso na sua cabeça. Nós estamos aqui no lucro mesmo, porque Deus ainda mesmo em pecado, Ele diz, você pode vir porque você tem a esperança da vida eterna. Mas o quanto você quer a vida eterna? O quanto você clama realmente pela vida eterna? E clamar para o fim não resolve o problema. Elias pediu o fim, Davi pediu o fim, Deus não deu. Moisés pediu a vida, não, você descansa. É Deus que está no controle de tudo. Silêncio de Deus não é ausência de Deus. E o silêncio de Deus pode indicar também vitória, porque Deus trabalha no oculto. Ele não tem que te mostrar nada. Basta confiar. A tua graça me basta. Você tem que confiar cegamente. E a música que a Nete cantou é no escuro. No escuro você tem que confiar, aprender a caminhar, olhando sem ver o caminho. Deus é luz, mas eu tenho que confiar que em meio às trevas, Deus estará comigo. E se eu quero ver luz, a vitória, fique tranquilo, confie que Deus está trabalhando no oculto. Mas eu não posso parar de clamar, eu não posso parar de olhar para esse Deus e confiar que Deus pode todas as coisas. Tudo, Deus pode. Mas não para de confiar e crer, continue orando. Está difícil, fique tranquila. Deus está trabalhando, porque no final Ele diz, agora eu estou armando a arquibancada. Para quê? Para os seus inimigos verem o quanto eu farei você ter a vitória. Fechando a ideia de Josafá. Josafá, após orar e clamar a Deus, após Asaf cantar o hino, Salmo 83, eles terminam cantando o hino de Salmo 48. É fantástico ver isso na Bíblia. Porque de um lado o exército cercando, multidões de exércitos, sabe o que Deus pede para o seu povo? Vão cantando, louvando e adorando a Deus pelo caminho, até o campo de batalha. E sabe o que acontece quando Josafá sobe em cima do monte? Josafá chega e olha para o monte, e quando ele vê apenas corpos mortos sobre todo o vale, porque essa batalha, leia comigo, 2 Crônicas, capítulo 20, Deus levanta o profeta no versículo 14 e 15, mas no versículo 15, a partir do meio, diz assim: não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de quem? É de Deus. A tua luta, se você colocar na mão de Deus, sabe de quem é essa luta? É de Deus, e Deus diz, confie, louve, prostre-se perante mim, que essa luta eu te darei a vitória, amém? E se você quer vitória hoje, eu quero fazer você relembrar algumas coisas. Se você espera vitória, um dia você fez uma entrega para Deus, e eu vou refrescar a sua memória, porque nós veremos agora o batismo da Amanda. Ela ainda é uma desbravadora, claro, é uma juvenil, entrando na adolescência, mas ela se decidiu pelos caminhos de Deus, está entregando a sua vida, o início da sua vida aos caminhos de Deus. E depois do batismo da Amanda, nós teremos um outro batismo, de um jovem já. Eu tenho visto entre as famílias, entre os estudos, conflitos. É Deus falando de um lado e o inimigo falando do outro. E semana de batismo da primavera, você pode não acreditar, mas dia após dia meu telefone vai tocando das pessoas que vão descer as águas batismais. É incrível. É luta. Não há vitória sem luta. E não há luta sem feridos. Não há. Pastor Herol, a hora que o senhor quiser entrar, pode ficar tranquilo, está à vontade. É impressionante como nós queremos manifestações de Deus, mas esquecemos de viver na sua presença. Não saia daqui hoje sem refletir como está a sua vida,
como está a sua vida pessoal, como realmente você tem clamado. Eu só espero que a Amanda não tenha ido embora. Mas para a família é uma alegria confiar nos caminhos do Senhor. E é por isso que esse ministério que trabalha em igreja cria mecanismos, aventureiro, desbravador. Aí vem geração Tim, aí vem Missão Caleb, aí vem geração 48. E a igreja cria para todas as faixas etárias situações para que você se mantenha nesse caminho. É de se admirar que alguns se desviam desse caminho, por quê? Porque os caminhos do Senhor estão à nossa frente e Ele bate a nossa porta todos os dias. E aí está o pastor Heron, e aí está a Amanda. Onde estão os desbravadores, os amigos, os familiares? Se quiserem se colocar em pé aqui à frente, fiquem à vontade. Estejam mais perto da Amanda. Prestigiem. Eu não sei se um dia você desceu nesse tanque, mas se você já foi batizado, sabe, eu quero te lembrar uma coisa. Todos os dias você tem que se lembrar, um dia eu fiz um compromisso com Deus, eu assinei um contrato, e não é um contrato com a igreja adventista. Esse contrato é com Deus, é um contrato com os céus. Aceitou Jesus como Salvador? E Amanda, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceita realmente Cristo como seu Salvador? Aceita? Você quer fazer da Bíblia a palavra de Deus, o livro, como seu guia? E você deseja realmente fazer parte dessa comunidade bonita, dessa igreja? Então, pastor, fique à vontade. Me arrume outro microfone, por favor. Grandioso Deus, como é bom ter a Amanda aqui nesse lugar. Na verdade, uma jovem menina, ainda no começo da sua vida, mas já colocando o seu coração inteiramente à disposição do céu e dos propósitos do Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, para cumprir aquilo que a palavra de Deus nos pede, para que ela seja batizada como ministro do Evangelho, para que ela tenha o perdão dos pecados, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado pela vida da Amanda, pela decisão. Nós teremos o segundo batismo, pode permanecerem aqui. O Abraão, eu tive a oportunidade de estudar com ele. Ainda falta uma liçãozinha, mas ele está decidido. O diferente é que o Abraão, ele conheceu o ministério agora dos desbravadores, está encantado. Através da família do Ulisses, da Eulália, dos amigos, o Arthur, o Henrique, apresentaram a palavra e nós estivemos lá estudando durante esses meses, últimos meses. O Abraão terá o privilégio de ser admitido em lenço dentro do tanque. No primeiro culto, rapidamente nós tivemos uma admissão de lenço de 3 desbravadores que ainda não haviam recebido, ainda não haviam feito esse compromisso com Deus. Mas agora, ele receberá o lenço das mãos da tia Márcia, né, como eles chamam. E no momento da sua admissão, após ele será então sair de lá como uma nova criatura, uma nova vida. Abraão, meu amigo Abraão, ele é tímido ao extremo. Você aceita Cristo como seu único Salvador, Abraão? Amém por isso. Você quer fazer da Bíblia realmente o seu guia para toda a sua vida? E olhando para essa comunidade, essa igreja linda, Abraão, você deseja fazer parte dessa igreja? Então, pastor, fique à vontade com o Abraão. Ele vai ser admitido em lenço. E então veremos o batismo, a entrega de Abraão. Onde está a mãe do Abraão? Ô Senhora, vem aqui, por favor. Ela que tem confiado no nosso trabalho da igreja, desbravadores, chega mais pertinho lá do seu filho. Vá até lá. Aí está o seu filho se entregando hoje de coração.
Deus seja louvado. Grandioso Deus, aqui está o Abraão. Aliás, o seu nome representa alguém que teve fé no Senhor e foi o amigo do Senhor. Logo depois se tornou o pai de uma grande nação. Mas esse o Senhor escolheu na sua juventude para viver os ideais desse lenço, para viver uma vida de entrega ao Senhor. Abraão vai ter grandes desafios como jovem, mas pelo poder de Cristo, com apoio desse clube da qual ele agora honra com seus préstimos, com seu trabalho, através dessa igreja e da sua mãe que está aqui, em oração, ele vai ser vitorioso. Pai, nesse momento, como ministro, para que o Abraão tenha perdão dos seus pecados e tenha certeza plena do cumprimento do propósito de Deus em sua vida, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe Abraão. Abraão provavelmente já fará parte da missão Caleb. Igreja, podem ficar vocês todos aqui comigo, tá? Vamos fechar aqui comigo. Eu sei que um dia muitos aqui já passaram pelas águas. Mas se você quer reatar hoje esse compromisso com Deus e dizer, Senhor Deus, realmente eu acho que por algum momento da minha vida eu andei meio se esquecendo disso. Quer firmar esse propósito com Deus hoje? Ou se você ainda não passou pelas águas, não fez essa entrega, e quer hoje dizer assim, Senhor Deus, um dia eu quero estar ali. Eu convido você a se levantar e ficar em pé para que a gente ore todos juntos, toda a igreja. Uns para firmar o compromisso e outros para clamar por esse compromisso. Mas não saia daqui hoje se esquecendo de uma coisa. No silêncio, Deus está presente. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, por aceitar ainda, Senhor Deus, mesmo em pecado, esses corações, Senhor Deus, diante de Ti nesse momento, diante do Seu trono. Aceite a nossa oração agora, Pai querido. Senhor, muitos de nós, pelos caminhos, pela nossa vida, pelo trabalho, pela vida cotidiana, nos apartamos, Senhor Deus, dos Teus caminhos, ou esquecemos no dia a dia o quanto que é o Senhor que nos mantém, o quanto é o Senhor que nos dá vida, o ar que respiramos e tudo, Senhor Deus. Que nosso coração se lembre todos os dias em nossos lares, ao levantar, ao deitar, ao caminhar durante o dia, que é só pela Tua graça e pela misericórdia que estamos vivos e Te louvamos por isso, Pai. Devolva o clamor aos nossos lábios e corações, que nós possamos fazer como Josafá, tenhamos essa fé desse homem, a fé de Abraão, de José, a fé de Jó. Essas histórias estão aqui para nós nos lembrarmos que esses homens eram pessoas comuns, mas de uma fé em comum. Nós pedimos essa fé. Senhor Deus, cuida dos nossos problemas. O Senhor sabe que aqui tem muito coração clamando pela Tua manifestação, clamando para que o silêncio seja quebrado, Senhor Deus, mas que nós possamos rever os nossos hábitos, entendermos que talvez pela separação a Tua rejeição chegou, mas o Senhor tem feito isso para que nós voltemos a Ti, e a Tua mão está sempre estendida, como diz a Bíblia. Então, Senhor Deus, se tem alguém aqui com as mãos estendidas, prostradas diante de Ti, aceite, Senhor Deus, e nós clamamos pelo perdão de nossos pecados nesse momento. Obrigado por esse ministério dos desbravadores. Muitas pessoas têm conhecido, Senhor Deus, ao redor do mundo, a Tua palavra através desse ministério. Abençoe todos os ministérios da igreja. Obrigado pelos pais que confiam no nosso trabalho. Obrigado por essa liderança, Senhor Deus, maravilhosa. Pessoas que se dispõem a estar todos os domingos tratando com esses filhos. Obrigado pela Tua igreja, pela vida, Senhor Deus, do Abraão
e pela vida da Amanda, que começa uma nova jornada hoje. Deus abençoe a todos, Senhor Deus. Nós queremos agora, não porque merecemos, pedir a tua bênção. Aceite a nossa oração em nome de Jesus. Amém.